Jesus, o único que veio fazer o que considero o maior milagre, que realmente é salvar-nos de nós mesmos. É um dos maiores milagres, né? Porque os outros passam, são passageiros, somos imortais. Mesmo que ressuscitado, novamente iremos morrer um dia. Mesmo que curado, teremos outros problemas na vida. Talvez esqueceremos do primeiro. Mas quando acontece esse maior milagre, que realmente é a mudança, de colocar Cristo dentro, não sendo mais que não vão, de uma natureza que não vamos mais errar, porque somos humanos ainda, mas tendo a consciência do quanto precisamos de Cristo. E dando sequência, né, ao estudo, nós temos aqui o primeiro milagre em João 1, de 1 a 12, que relata que ao terceiro dia, né, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, tendo-se que ela já encontrava-se lá. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para bodas, e faltando vinho, a palavra grega para vinho aqui usada é oionos, né? Que significa fermentado ou não fermentado, mas isso, vamos entrar nesse quesito. A mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? O termo mulher, como era usado nessa época, era equivalente ao uso atual de senhorita, senhora, para ser mais preciso, senhora. A linguagem implica um período de submissão a Maria. Acredita-se que o José talvez já não encontrava-se, né, mais com ela, já havia morrido, já havia se encerrado. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora. O que ele quis dizer, né, que não havia chegado o momento que ele iniciaria seu ministério. O ministério dele começou aos 30, né, foi até os 33 da sua morte. Cada 10 anos de estudo, de prática, de conhecimento para cada ano de ministério. E essa orientação deveria vir de Deus, né? Só Deus, em outras palavras, no que diz respeito às coisas espirituais, ele não estava ali para fazer, né, o que sua mãe queria, e sim o que Deus queria. E continua ainda relatando o que sua mãe disse aos que serviam, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 grandes talhas de pedra para purificações, né, dos judeus. Você vê que eram talhas, né, de pedras grandes, cerca de 68 a 102 litros, de 18 a 25 galões cada um. Disse-lhe: enchei de água essas talhas. E eles encheram até em cima, e disse: tirai agora e levai ao mestre. E levaram, e logo que o mestre na sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde via, de onde viera, né? Se bem que sabia os serventes, né, que tinha tirado a água. Chamou o mestre na sala do esposo e disse: todo homem tem primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, serve o inferior. Guardaste até agora o vinho bom, mostrando aqui, né, a capacidade que Cristo tem de mudar realmente a natureza de algo, se assim for do coração dele. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Nós, seres humanos, nós temos essa facilidade de crer só quando a gente vê algo extraordinário, né? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Os milagres que Cristo fazia, futuramente podiam, aquelas pessoas vierem morrer, ressuscitada, ter outros sabores na vida, como eu disse, porém o milagre real é a conversão.
não de parar de cometer equívocos, porque o humano, nós somos seres imperfeitos, mas se aceitar em nosso coração Cristo, né, em nossa vida, acontecerá uma mudança definitiva, nós colocando, né, que somos necessitados de Cristo, ou seja, só através de Cristo nós podemos ter a graça do Pai. E interessante que quando ele fala com a mãe ali, né, não é chegada a minha hora, não era chegada a hora dele iniciar o seu ministério, porque ele, diferente do erro que cometemos, sempre busca do Pai, porque só o Pai sabe o que é melhor, ele sabe de todas as coisas, e ele tinha noção exata disso. Então, também ser cristão, ser parecido com Cristo é isso, buscar sempre do alto, porque ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós estamos às vezes nervosos, diante de uma situação onde que queremos já revidar, e aí sempre nós temos que buscar qual que é o desejo do Pai naquele momento. Talvez de ter compaixão pelo outro, porque todo mundo tem um dia ruim, né? Então ele tem essa dimensão toda, né, de esperar a hora certa, mesmo que pressionado, até mesmo pela sua mãe. E agora nós vemos sobre o templo, né? E estava próximo à Páscoa dos judeus, relata aqui em João agora 1, de 13 a 17. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombo, e os que cambiavam, né, dinheiro assentados. Mais ou menos o que nós vemos hoje, né, nos dias de hoje, principalmente mesmo na igreja. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todas fora do templo, também as ovelhas e os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Uma predição, né, do opróprio, da agonia que cairá sobre o servo justo de Deus em sua paixão pela honra de Deus. Então, talvez um dos raros momentos que nós vemos, né, a fúria, Cristo, Jesus, né, furioso, quando encontra as pessoas comercializando o templo, quer dizer, mudando a ideia, né, o contexto, com o real significado daquilo ali, que até então, até ele vir e morrer por nós, era o templo, né, aonde aproximavam-se do sagrado, do santo dos santos, e os sacerdotes, né, entravam no santo dos santos, e as pessoas iam ali para ver, né, o poder de Deus se manifestar ali naquele templo. Era um local sagrado, um local de religar, né, a Deus. Agora nós temos, finalizando esse capítulo 2, esse é o capítulo 2, né, de João, e não 1, como eu disse nos outros. Aqui eu li o capítulo 2 de 1 a 12, o capítulo 2 de 13 a 17, agora finalizo com o capítulo 2 de 18 a 25, aonde ele fala sobre um sinal, né? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazer isso? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi este templo edificado, e tu em 3 dias o levantará? Mas ele falava do templo que era corpo, como é hoje, né? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram do que lhe disseram e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram nele, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não tinha necessidade de que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele sabia que havia no homem. Então ele conhecia
Então, quando ele na cruz ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele sabia o que ele estava falando. E ele conhece o homem. Então, ele conhece todos nós. Uma das partes que ele, ao ressuscitar, ele cruza com Pedro, né? E Pedro fica ali meio que ressabiado por causa de ter negado ele. E ele olha para ele com olhos de amor, tipo, como olha para nós, né? Olha, eu sei que você vai errar, eu sei que você vai vacilar, né? São criaturas imperfeitas. Só ele é perfeito. Mesmo assim, ele olha com aquele olhar de amor, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe das limitações humanas. Então, nesse capítulo 2 aqui mostra os primeiros milagres, através de João, né, essa visão dele sobre eles comercializando o templo, né, e como fazem hoje, né, levam o nome como se fosse algo que pudesse render. Porém, ele fala aqui do sinal, né, que ele ia derribar aquele templo e ia levantá-lo novamente. O templo dele, que era o templo do Espírito Santo, como deve ser o templo do nosso corpo hoje, e não um templo físico. Nada contra congregações e tal, mas o real sentido é esse: Cristo dentro do templo, dentro de nós. Então, quando ele fala do templo, ele fala disso nesse capítulo 2 aqui. Com isso nós encerramos, né, esse estudo aqui com essa ideia de que ele é o nosso mestre, o nosso pastor e o nosso único sumo sacerdote. E no nosso corpo temos o templo. É o templo do Espírito que falará a nós através dos estudos, da busca de sermos o que talvez é inatingível: cristão, parecido com Cristo. Amém?